Antes de ler o texto que eu quero pontuar hoje, a minha pregação hoje será breve, porém eu quero focar sobre um assunto que muito se fala em dias de dificuldade. Todos nós que somos cristãos, todos nós, seres humanos, enfrentamos dificuldades. Seja ele jovem, seja ele velho, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele cristão, seja ele ateu, todos nós enfrentamos dificuldades. Jesus mesmo já foi muito claro em dizer: no mundo vocês terão aflições. Ele não deixou ninguém enganado. O problema é que quando nós enfrentamos as aflições, nós temos reações diferentes. Algumas pessoas têm a reação como teve Jó. Jó começa a perguntar: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Senhor, me mostre aonde está o meu erro para que eu possa me defender. Em outras perguntas, Jó estava dizendo: onde está Deus? Onde está o Senhor? E essa é a fala mais comum que se encontra nos lábios de alguém que está passando por dificuldade. Essa foi a frase que muita gente fez na época da pandemia, nos dias da pandemia. Onde está Deus, pastor? Onde está Deus que está vendo tudo isso e permite esse monte de gente morrer, crianças, jovens e mulheres? Outros reagem como a história registrada no livro de Ruth. Noemi é o nome dela. Ela sai de sua terra porque está faltando pão. Há um tempo de escassez. E sendo ela uma mãe protetora, ela sai daquela cidade e vai para um lugar estranho, na expectativa de cuidar dos seus filhos que já nasceram com problema de saúde. E aquilo que parecia ser uma solução se tornou um problema, porque lá na terra dos Moabitas, morre o marido dela e morre os 2 filhos dela. Então, se ela estava lutando para escapar da morte, lá na terra de Moabe, ela encontrou com a morte 3 vezes, sepultando seu marido e seus filhos. E agora, amargurada, ela volta para casa. E quando as pessoas chamam ela Noemi, ela diz: não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque em amargura se transformou minha alma. Algumas pessoas reagem como ela, se tornam amargas, se tornam como o fel, com o coração endurecido, se tornam com o coração petrificado por conta das guerras. Todavia, existem pessoas que reagem diferente. Algumas pessoas reagem glorificando, mesmo em meio à tempestade, reagem adorando, mesmo em meio à turbulência. E tudo, a sua reação depende da sua postura. Por isso eu escolhi hoje Atos no capítulo 7, porque aqui está falando de Estevão. E o pouco que sabemos de Estevão começa a ser contado no capítulo 6, quando diz que era um homem cheio de fé, era um homem cheio de sabedoria. Foi um dos diáconos escolhidos, dos 7 diáconos escolhidos para cuidar dos cultos naquele tempo. E esse Estevão, mesmo sendo jovem, foi pregar. Começou a falar nas praças. As pessoas começaram a se inquietar com a sua pregação e o levaram para dentro do sinédrio, que era uma espécie de tribunal dos fariseus. E dentro do sinédrio eles começaram a acusar Estevão. E mesmo sendo acusado, Estevão não diminuiu sua fé. Estevão não diminuiu sua convicção, por ao contrário, ele permaneceu firme. E sabe o que diz o capítulo 7, te recomendo ler em casa? As pessoas olhavam para ele e rangiam os dentes de raiva. Por quê? Porque Estevão denunciava o pecado deles, Estevão denunciava a falha. E é nessa hora que eles tomam pedras em suas mãos para apedrejar a Estevão. Estevão é o primeiro mártir da história do cristianismo. Antes mesmo de Pedro, antes mesmo de Paulo, antes mesmo de qualquer apóstolo, Estevão foi o moço que deu a sua vida pela sua fé. E qual é a diferença de Estevão para Jó e para Ruth e para Noemi? É que quando ele está assim, o versículo 55 do capítulo 7, você deve estar com a Bíblia aberta, diz isso: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente. Para onde? Para onde? Você pode me ajudar na pregação? Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para... Essa faz toda a diferença. No meio das provações, nós temos a tendência de olhar para as circunstâncias, de olhar para as coisas em nossa volta. Mas olha o que faz Estevão, ele olha para os céus. No meio da adversidade, o melhor lugar para se olhar é para o alto. É por isso que Salmo 121 diz isso: eleva os meus olhos para o monte e pergunto de onde me vem o socorro, e respondo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, o melhor a se fazer em tempo de angústia, de calamidade, em tempo de perda de emprego, em tempo de perda da saúde, em tempo de luto, o melhor a se fazer é olhar para cima, é olhar para Deus, é olhar para a cruz, olhar para o Senhor Jesus.
porque quando eu olho para as circunstâncias em volta, a dor se torna mais dolorosa do que já é. A aflição ganha proporções maiores. E Estevão olha para o céu. E o que ele vê? Veja o que diz o final do versículo. E olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus. E também viu Jesus em pé, ao lado da direita de Deus. O que ele vê? Jesus em pé. E isso me conota a seguinte interpretação: estar em pé significa se levantar para ver o que está acontecendo, se levantar para receber aquele que está agora morrendo à base de pedradas. E isso diz para mim que quando eu olho para o céu, eu vejo que há um Deus que se importa comigo, que não fica inerente sentado na cadeira olhando e dizendo, é só mais um. Não. Quando eu olho para o céu, eu vejo um Deus que se importa comigo. Eu vejo um Deus que se levanta. E a Bíblia ainda é mais enfática em dizer que se inclina para ouvir as nossas orações. Dá para você ter noção de um Deus que é santo, que é sublime, que é glorioso, se inclinar para ouvir a oração daquele que tem um coração contrito? É isso que diz Isaías. Ele diz assim: eu, Senhor, o alto e sublime trono, habito no mais alto e sublime trono, mas também habito com o coração daquele quebrantado e ferido. Esse é o Deus a quem nós servimos, um Deus que se importa conosco. Ele vê quando choramos, Ele vê quando sorrimos, Ele vê quando estamos aflitos, Ele vê quando nos falta o sono, Ele vê quando nos faltam respostas, quando só temos perguntas. E quando eu olho para o céu, eu não preciso ficar perguntando onde está Deus, porque eu já sei onde Ele está. Ele está contemplando minha dor, Ele está contemplando minha aflição, Ele está contemplando os meus dias maus. Em Isaías, há de profetizar dizendo: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Imagine Terezinha se esquecer do Brian. Imagine a Antônia se esquecer do João Guilherme. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? E a profecia diz: ainda que essa se esquecesse, eu não me esquecerei de vós, porque na palma de minhas mãos estão gravados os seus nomes. Ei, toda vez que Deus estende a mão para abençoar, seu nome está lá. Toda vez que o Senhor olha para as suas mãos, seus nomes estão escritos lá. Então eu sirvo um Deus que se importa comigo. É verdade que às vezes Ele fica em silêncio, é verdade que às vezes Ele se cala. E aí já diz as canções dos poetas: há momentos que Deus se cala e não ouvimos a sua voz. Sim, mas isso não significa dizer que Ele não está nem aí, que Ele não está inerente, que Ele está inerente, que Ele não se importa. Deus se importa. E Estevão, sendo apedrejado, olha para o céu e vê o Senhor em pé, à direita de Deus. Mas nessa hora, a pergunta a se fazer é: ele vê Deus sentado no trono, vê Jesus em pé à sua direita, mas eles estão longe, eles estão nos céus. E essa é a última parte dessa mensagem. Quando Estevão olha para os céus e vê o Senhor lá, no mais longínquo do céu, o texto há de dizer que lá só está o Pai, só está o Filho. E cadê o Espírito Santo? É isso que diz o versículo de número 55. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. Sabe qual é a última coisa que eu quero que você guarde no seu coração hoje? Quando eu olho para o céu, no dia das minhas aflições, eu percebo que é um Deus que se importa comigo e que também está comigo. O Pai e o Filho estão no céu, mas o Espírito Santo estava com Estevão. E foi isso que Jesus disse em João 14: eu não vos deixarei só, eu enviarei o Consolador, aquele que é semelhante a mim, e Ele estará convosco, Ele estará em vós, Ele se moverá dentro de vós, e como diz a música do Armando Filho, até com gemidos inexprimíveis, Ele intercede, diz Romanos, intercede por nós. Então, se há algo maravilhoso a se entender na história de Estevão, é que eu não estou só. Família IDS, todos que me escutam essa noite, nós não estamos sós. Mesmo que as pedras sejam pontiagudas, mesmo que as feridas sejam grandes, mesmo que o sangue esteja correndo e o corpo dilacerado por dores que vão além do corpo, chegam na alma, nós não estamos sós. Mas você só percebe isso
Se você tiver a atitude inicial, no dia da aflição, olhe para o céu. Olhe para o céu. Quando você estiver sem nada para comer, olhe para o céu e veja que Deus cuida dos pássaros, que Deus os sustenta sem que eles o trabalhem. E se Ele cuida dos pássaros, cuida de você também. Quando você estiver enfermo e doente, olhe e veja quantas vezes você já passou por problemas de saúde e Ele te sustentou e te socorreu. Quando você estiver em aflições, sepultando alguém que você ama, olhe e veja quantos livramentos Ele já te deu e quantas vezes Ele te fez forte nas suas dores, nas suas fraquezas. Ou seja, olhando para o céu eu encontro razões para prosseguir. Em tempos de aflição, não olhe para os problemas, não olhe para o que as pessoas estão dizendo, olhe para Jesus, olhe para Jesus. E Estevão olhou e viu os céus abertos. Que os céus se abram sobre você nessa noite. Eu vou dizer de novo, que os céus se abram para você nessa noite. Aleluia. Aleluia. Levante sua mão assim como quem vai receber. Pai, há pessoas que estão me assistindo agora, ou que estão me escutando aqui na igreja, que enfrentam dias difíceis, que enfrentam tempos difíceis ou que vão enfrentar. E eu oro para que o Senhor dê a eles a percepção correta, porque olhar para os problemas, porque olhar para as circunstâncias, se eu posso olhar para o alto, se eu posso olhar para cima e ver que há um Deus que se importa comigo. Por isso, Senhor, eu oro por estas pessoas, para que o seu olhar esteja em Ti, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor abençoe cada uma das famílias aqui representadas, cada uma das pessoas que escutam agora essa mensagem. Mostre a eles que eles não estão só, que o Senhor está conosco nas montanhas, vales e desertos da vida. Seja abençoado em nome de Jesus.